Bom dia, irmãos. Mais um dia aí para trazer uma palavra a vocês. E que Deus aí abençoe a todos nesse dia e não deixe faltar nada nos seus lares. Hoje eu vou falar sobre boas notícias de Deus para você. Que boas notícias são essas? Que boas notícias Deus tem para você? Deus deseja que as pessoas desfrutem a vida na terra. Ele criou a terra e tudo que há nela, porque ama a humanidade. Em breve, ele agirá para dar um futuro melhor às pessoas em todo o mundo. Ele eliminará a causa do sofrimento. Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo para que as pessoas elas vivessem, em harmonia, felizes, sem sofrimento nenhum. Mas, infelizmente, com a desobediência do homem, foi instituído no mundo, o pecado. E o pecado assolou o mundo inteiro. E o preço do pecado é a morte, Nenhum governo conseguiu acabar com a violência e a doença ou a morte. Mas há boas notícias em breve. Deus substituirá todos os governos humanos pelo seu próprio governo. Seus súditos usufruirão paz e boa saúde. Olha que maravilha, Deus, ele vai acabar com o governo atual, que está no mundo, que a gente sabe que a maioria dos governos aí, ou total governo, eles só pensam em benefício próprio, são governos corruptos. E Deus está aí falando uma palavra, que ele substituirá todo esse governo e vai colocar o seu próprio governo, que é um governo celestial, Em Jeremias 29:11 diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Olha o que fala em Jeremias, que ele vai dar esperança e um futuro melhor para nós. E em Isaías 25, no versículo 8, diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará a vergonha de todo o seu povo. O Senhor disse. Aí, no Isaías também 33, no versículo 24, diz assim: nenhum morador de Sião dirá: estou enfermo, e a iniquidade do povo que aí habitar será perdoada. Em Daniel também, no capítulo 2, versículo 44, diz assim: nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido
para sempre. Isso aí é Daniel. Eu tinha falado aí no governo que ele vai fazer o próprio, tirar esse governo que está atual, né? Ele vai instituir um governo só, que é um governo dele, um governo celestial, que não vai ter mais a corrupção, a ganância, não vai ter toda essa parafernália que nós vemos todos os dias na televisão, nós vemos todos os dias nos jornais. Só fala de corrupção, é morte, é corrupção, é não sei o quê, é lavagem de dinheiro, Então, o que nós esperamos é isso que a gente está falando, que eu estou falando para vocês. Vamos esperar em Deus. Por que precisamos tanto dessas boas notícias? O sofrimento acabará apenas quando Deus eliminar as pessoas más na terra. Quando isso acontecerá, a palavra de Deus predisse as condições que hoje ameaçam a humanidade. Os acontecimentos atuais indicam que o tempo para Deus agir está próximo. Tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vendo aí, desde a época, vamos falar, que a gente tem conhecimento, né? Que o homem se corrompeu pela ganância do dinheiro, por querer ser milionário, querer ser rico, querer ter tudo e pisar nas pessoas mais humildes. Ao que fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 1 ao 5. Fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconhecíveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Então, aquilo que eu falei, né? O homem, ele se torna corrupto, ganancioso, profano, né? Ganancioso. O dinheiro corrompe. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais corrupto ele é, mais ganancioso ele é. E ele vai continuar sendo a mesma pessoa, a pessoa ruim, a pessoa que não ajuda ninguém, que pisa no seu irmão, que não honra pai e mãe, só pensa em si mesmo. O que temos que fazer? Temos de aprender sobre Deus na sua palavra,
A Bíblia, ela é como uma carta de um pai amoroso para nós. Ela nos diz como ter uma vida melhor agora e como ter vida eterna na terra no futuro. É verdade que alguns talvez não gostem que você receba ajuda para entender a Bíblia, mas a oportunidade de ter um futuro melhor é boa demais para a perdermos. Em Apocalipse, primeiro eu vou ler Provérbios 29, no versículo 25, diz assim: o temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Nós temos que confiar mais em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Em Apocalipse 14, no versículo 6 e 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grandeza voz: tomei a Deus e dai-lhe a glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes d'água. Olha o que fala em Provérbios. Nós temos que adorar aquele que criou tudo, aquele que criou esse mundo, que criou o céu, criou o mar, criou os animais, criou o ser humano, mas, infelizmente, o ser humano ele desobedeceu a Deus, mas não foi por próprio motivo, né? Pela própria pessoa, né? Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos na Terra, através de Satanás que atormentou a Eva a comer o fruto proibido, que Deus já tinha falado para Adão: de tudo você pode comer, menos da árvore do conhecimento. A partir do momento que você comer da árvore do conhecimento, você morrerá. É o que aconteceu. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus, foi instituído o pecado no mundo. E a partir disso, o preço do pecado foi a morte. E mais para frente, eu vou falar o que precisou para salvar nós do pecado. É essa a palavra de hoje que eu queria falar para vocês. Que boas notícias Deus tem para nós. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que aprender a palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia, compreender a palavra de Deus. Nós, como cristãos, nós temos que espalhar o verdadeiro evangelho no mundo. Nós temos que falar do evangelho para vocês, para as pessoas. Muitas pessoas, elas não querem saber
acham que Deus é ficção, mas que nem eu li em Apocalipse, vocês têm que adorar a Deus, porque o fim pode ser trágico para essas pessoas que não querem seguir a palavra de Deus, tá andando na palavra. Então era essa palavra de hoje que eu queria deixar para vocês. E essas palavras que eu estou falando de hoje é um segmento. Vai ser vários capítulos, né? E o primeiro, né, que é as boas novas, né? As boas notícias que Deus tem para nós, né? Que eu acabei de ler. E abençoar a todos, né? Nesse dia. E esperar que Deus possa colocar a mão sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, sobre as pessoas que estão comprometidas com o Evangelho, para que essas pessoas elas continuem a mostrar o verdadeiro Evangelho, falar da palavra de Deus, o que Deus quer para nós, o porquê é importante conhecer a Deus. E essa é a palavra de hoje. Tenha um bom domingo, que Deus ilumine a todos e até uma próxima.